Olá pessoal, já anunciou? Já que tá tendo a live? É isso aí. Então, o som tá bom? Tá saindo som? Som. Pretendo hoje, conforme concede o Espírito Santo de Deus, pregar uma mensagem para vocês, para que, e eu tenho certeza que, apesar de ela ter me mudado, eu creio que ela pode mudar muitos de vocês, que talvez estejam machucados pela religião, por pessoas que, se nós olharmos, nós somos talvez mais falhas do que elas. E o quão nós somos falhos. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que realmente a principal mensagem que tem que ser pregada é que, mesmo devido a essas nossas falhas, certa vez o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse mesmo Verbo, esse mesmo Deus maravilhoso, esteve conosco e nos ensinou. Nos exortou muitas vezes em amor, creio que todas as vezes, e mesmo assim nós olhamos para Ele com um olhar de preconceito e acabamos o negando. E o negamos até hoje. E é talvez isso que queira dizer uma parte da perseverança dos santos, onde nós perseveramos não somente na doutrina de homens, não na doutrina de homens no caso, mas na doutrina de Deus. Eu não vim aqui falar para você usar uma calça comprida, para você ajoelhar desse jeito, para você sentar desse jeito, mas adorar nesse lugar, naquele lugar, mas saber que Deus, como Espírito, Ele busca esses adoradores que adorem em Espírito e em verdade. E eu creio que essa palavra vai vir desmistificar alguns preconceitos que nós temos e vim trazer um pouco mais de equilíbrio para aquilo que às vezes nós somos muito partidários, sendo que isso é algo que nós não devemos ser, partidaristas. Se tivermos alguém a seguir, de fato não vai ser João Calvino, não vai ser Jacó Armínio, não vai ser John Wesley, não vai ser Billy Graham, não vão ser outras pessoas que substituirão a Cristo. Mas nós vamos olhar para essas pessoas como pessoas que realmente tentaram fazer alguma coisa por Cristo. E quando prestamos atenção no que muitos deles fizeram, muitas pessoas crentes em Jesus Cristo fizeram, nós notamos que, poxa, às vezes eles devotaram a vida inteira deles para anunciar o Evangelho, mesmo às vezes alguns deles não tendo tanto acesso a sinagogas, a templos, a lugares que poderiam pregar, eles fizeram isso de algum jeito. E eu creio que parte disso é isso que nós estamos fazendo hoje. Talvez surjam oportunidades, talvez surjam momentos que você vai conseguir falar disso com alguém, mas assim como falou um desses homens, eu espero que a nossa paróquia, eu creio que a nossa paróquia é o mundo. Então que a gente não olhe de cabeça baixa, olhos fechados para as pessoas que nós podemos levar o Evangelho. E esse Evangelho, eu sei que é pela pregação do Evangelho que as pessoas creem, mas muitas vezes essa pregação do Evangelho não é feita somente de palavras.
O ouvir vem da palavra, o saber vem da palavra, mas no caso, quando nós nos entregamos de coração, nós somos realmente essas cartas vivas, a qual Paulo se refere nas suas cartas, a qual nós acabamos mostrando e demonstrando um pouco do amor de Deus na terra. Sabe, às vezes a gente vê pessoas fazendo boas coisas, fazendo boas obras, e nós cremos assim que nós também fomos feitos para isso. Mas às vezes, se nós notarmos com os olhos bem abertos, muitas pessoas que não creem também fazem boas obras. Só que a diferença principal é que as nossas boas obras, elas são feitas com o propósito, e aí entra o propósito de Deus, o propósito pelo qual nós temos a glorificá-lo, e não somente a demonstrar imagem, a demonstrar a nossa vaidade querendo aparecer. Então, quando nós fazemos isso, realmente é com o propósito de glorificar a Deus. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós vamos atrás, é por isso que nós tentamos nos render aos pés de Jesus e cremos que nós podemos levar essa palavra para as outras pessoas. A mensagem de hoje, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. O 13 eu vou fazer uma pequena menção e o 14 a gente vai ler. O 12 e o 14, eles acabam falando sobre algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. E eu creio que isso seja algo muito importante, tanto para a gente não ser contrário totalmente a alguma coisa que a pessoa faça, mas nós sabemos que durante a nossa vida nós vamos adquirir conhecimento, e pode ser que a gente chegue a esse conhecimento de Deus, a esse conhecimento de Jesus, onde nós podemos clarear as nossas ideias e realmente sermos equilibrados. Não somos nós que devemos falar com os irmãos com salmos, cânticos, etc. Bom, então eu creio que essa pregação não é para gerar divisão, mas para gerar esclarecimento, gerar talvez a sede que está faltando no teu coração de buscar as Escrituras, de buscar saber o que Deus quer revelar para você. Eu não digo isso como uma coisa fantástica de uma revelação que nunca foi dita antes, mas coisas que nós temos que ter atenção. E se nós desejamos realmente a sabedoria, então que nós peçamos a Deus, porque nós sabemos que se nós pedirmos a Ele, Ele nos vai conceder, Ele nos concederá. Então, começando no capítulo 12 de 1 Coríntios, está escrito: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Bom, aqui a gente vê que Paulo já começa falando, só abrindo um parêntese, eu espero fazer isso bastante nesses textos, porque eu creio que é bastante interessante que a gente tenha ideia do que está sendo falado e do que está sendo vivido. Então, antes da gente continuar, nós temos que saber o que estava acontecendo em Corinto. Então, Corinto era uma região a qual tinha muitos visitantes, muitas pessoas de fora, era um lugar portuário, praticamente as pessoas tinham que passar por ali para tanto visitar quanto vender suas coisas. Então era um lugar onde a gente tinha uma grande gama de pessoas diferentes, pessoas que falavam línguas diferentes, assim como um lugar, vamos dizer assim, exótico, onde a gente visita hoje em dia, que é mais comum na nossa época. Então o Paulo, aquele chamado também apóstolo dos gentios, a qual se considera menor dos apóstolos por perseguir a igreja antes da sua conversão, ele prega ele manda uma carta aos Coríntios, ao povo que está em Corinto, aos coríntios, e nós temos que analisar esse contexto todo, porque senão nós só iremos dar atenção para o que às vezes realmente a gente vê em doutrinas de homens, mas nós esquecemos de pedir ao Espírito Santo para que nos revele, para que nos mostre, para que nos dê consciência do que está sendo falado. E às vezes, e eu sempre sou um desses defensores que digo que às vezes não é com uma voz assim, né,
de alguns personagens aí que a gente vê nos contextos atuais, que falam grosso, que falam bonito, mas é justamente com a interpretação que ele vai nos dar. E qual que é essa interpretação? Onde está ela? Justamente na própria palavra. Então muitas vezes eu dou ênfase justamente para qual que é o contexto da mensagem. Então o contexto era que uma cidade comercial, portuária, nós tínhamos uma cultura muito grande de deuses, de culturas a qual seguiam os deuses, onde tinha templos, onde tinha o templo de Afrodite, onde tinha o templo de Apolo, onde eles tinham festas temáticas, onde eles ofereciam isso, onde eles faziam aquilo. E acabava sendo um lugar ao qual realmente tinha coisas bem variadas dentro daquele lugar, daquele local. E Paulo se sentiu na necessidade de expressar e inclusive proteger o evangelho, porque eram, vamos dizer assim, os primeiros passos engatinhar da igreja, e ele sentiu a necessidade inclusive de confortar e escrever para esses irmãos, olhando com um olhar de amor, é claro, mas que explicasse o que estava acontecendo, o que eles deveriam dar mais atenção, o que eles não deveriam dar tanta atenção. E é justamente isso que nós vamos tratar. Então, continuando, no versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito seja Jesus, pela outra tradução. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Se nós notarmos aqui nesse versículo 10 e 11, nós acabamos vendo que ali fala sobre a variedade de línguas. E eu creio que é justamente isso a qual nós temos que abrir um pouquinho o olho. Se nós falarmos em variedade de língua, hoje você vai dizer assim, eu falo espanhol, você fala inglês, você fala português, você fala... enfim. E nós temos muitas línguas diferentes, as quais às vezes são determinadas pelo local de origem da pessoa. E é justamente isso que fala nesse texto, pelo menos nesse. E eu não quero ser totalmente imparcial na palavra, na mensagem, mas inclusive até talvez muitos vão se surpreender com a minha posição de acordo com o dom de línguas. Então, vamos dar mais uma olhada aqui para o versículo 11, onde diz: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como concede como a sua vontade determina, a cada um individualmente. Então, conforme a sua vontade, ele distribui os dons a cada um individualmente. E se nós notarmos em todas as partes bíblicas que nós lermos, o Espírito nunca concedeu um dom para confundir, um dom para realizar bagunça no meio do povo. Todos os dons que nós vimos, justamente, eles foram para confirmar poder, confirmar onde a gente viu realmente que esses dons eles tinham um destino. Assim como nós vemos em Atos 2, que seria o batismo da igreja, onde nós vemos as pessoas falarem bem diante muitos homens de lugares diferentes, e onde esses homens escutavam a pregação, as maravilhas de Deus, como assim fala o Evangelho, nas suas próprias línguas. Bom, continuando, no versículo 12. Porque assim como o corpo é um
e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também com respeito a Cristo. Aqui a gente já vê ele um pouquinho mudando de assunto, mas falando do mesmo espírito, falando do corpo agora. E eu creio que ele tenha construído uma mensagem de unidade da igreja e não de separação. E ele continua: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. E eu creio que é justamente isso a qual nós temos que dar uma atenção maior. Nós sabemos que hoje existem várias denominações, existem pessoas que acreditam nisso, acreditam naquilo, mas quando é que nós vamos ter a atenção de sentar e conversar sobre isso? Eu sei que nós não temos concílios igual nós tivemos no passado, e talvez algum desses concílios ocorreram divisões entre as pessoas, porque umas queriam continuar seguindo tais coisas, outras queriam fazer novas coisas, mas acima de tudo, por que nós não escutamos Deus? Por que nós não lemos a palavra dele? E eu sei que algumas elas são difíceis de interpretar, mas por que então não ouvir Jesus? Bom, continuando. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disse o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Enfim, aqui a gente vê, só para abrir um pouquinho, Paulo falando, dando uma exagerada, tentando desenhar essa parte para as pessoas ouvirem, onde às vezes mostra que nós temos funções, pode ser elas organizacionais ou pode ser justamente de dons, mas que todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas nós não estamos presos justamente em uma caixa, nós estamos vivendo neste mundo. Até por algumas palavras nós teríamos que dizer, olha, se nós fôssemos evitar as coisas que percorrem pelo ciclo desse mundo, pela correnteza desse mundo, nós teríamos que sair dele. Mas se nós estamos nesse mundo, nós vamos demonstrar, nós vamos seguir o propósito ao qual Deus nos concedeu para que realizássemos. Mas, continuando no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Abrindo outro parênteses, eu sei que é chato, mas eu creio que é isso que a gente faz. Nós estamos fazendo coisas assim há muitos anos. E é um pouco disso que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, poxa, será que o problema que estava acontecendo em Corinto não é o mesmo que está acontecendo agora? Ou realmente a gente tem que começar a descartar as pessoas por causa disso? Continuando. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, ou se alegram, né? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. E o que eu acho interessante aqui, abrindo outro parênteses, é que se nós notarmos realmente, poxa, eu creio, lendo o contexto e lendo os outros capítulos, que Paulo está dando uma maciada muito grande antes dele dar uma batidinha na questão doutrinária dessa galera, do que eles estavam seguindo. E é óbvio que tinha muito problema em Corinto e muitas das coisas tinham que ser resolvidas, mas
Paulo acaba falando de que todos nós estamos juntos em um só corpo, e isso eu creio que é um grande presente de Deus, porque diante de todas as coisas que aconteceram, o batismo da igreja, hoje nós podemos dizer que nós somos um só em Cristo, são coisas realmente maravilhosas, a qual Deus nos concedeu diante da sua eterna misericórdia. E eu creio que não tem como a gente olhar para esse Deus senão com um olhar de amor. Bom, continuando. E agora entra a parte principal que eu digo, a parte sobre as línguas, onde Paulo vai falar sobre os dons, e ele vai falar sobre o dom de línguas e o dom de profecia. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Esse é um ponto chave para nós resolvermos esse problema. Portanto, porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Bom, nós vemos que, apesar de... às vezes eu não entendo muito desse assunto, mas a gente acaba olhando aqui e Paulo ele mostra pra gente que nós temos que procurar os melhores dons. E embora talvez nos dias de hoje a gente não tenha um olhar para o que era realmente o dom, às vezes por causa de tanto tempo e pela dissimulação de alguns homens, sim, porque nós vamos ler ali que muito provavelmente muitos deles faziam justamente para o que nós vemos hoje também, pessoas que querem parecer mais espirituais, parecer que tem talvez um contato melhor com Deus, mas acabam desaproveitando e tornando isso infrutífero aos outros homens que estão em sua volta e até mesmo aos visitantes do lugar a qual ele frequenta de repente. Então, continuando, a gente vê, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E ele começa o capítulo 13 falando sobre o que eu creio no primeiro versículo, e no segundo, ele fala justamente uma hipérbole. E o que seria uma hipérbole? Seria justamente um exagero. Hoje eu e você, hoje nós temos um Facebook aí, nós temos uma rede social que de repente tenha 5.000 amigos. Então, eu dizer que eu tenho 5 amigos, pode ser que não seja tanta mentira, pode ser que não seja tanto exagero, mas se eu dissesse eu tenho 1 milhão de amigos, aí sim, quem sabe eu estaria exagerando. Então Paulo começa justamente por causa da cultura da época e do amor de Afrodite, onde as pessoas olhavam para o amor e estavam com uma versão e uma noção distorcida, e justamente por causa da questão cultural de as meninas se entregavam aos homens uma vez por ano e faziam isso em oferecimento à devoção a Afrodite, enfim. E nós vemos Paulo confrontando isso, mostrando o que é o verdadeiro amor. E não só disso, mas ele fala da fé, ele fala de dons, ele fala do contexto real do qual a gente precisa ter noção que sem um amor verdadeiro, nada disso ia valer. Então ele começa falando: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Bom, aqui nesses dois a gente começa a justamente não misturar os assuntos que estavam sendo falados. Ele estava falando do corpo, ele estava falando de um só espírito, e aqui eu creio, segundo eu creio que o Espírito Santo me concedeu, é que justamente ele está usando uma linguagem exagerada. E não somente nesse versículo, vocês vão ver mais para frente, e inclusive ele dá um exemplo de transportar os montes.
E quantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas que transportaram os montes, por exemplo? Então a gente nota que realmente foi um exagero, uma hipérbole usada nesse para dizer, olha, se eu falar a língua dos homens, seja qual for as várias, ou se eu falar a língua dos anjos, realmente parece um exagero. Mas eu ainda não estou sendo totalmente, e nem você, imparcial ao que ocorre nos dias de hoje, até mesmo porque esse não é o objetivo da mensagem. Mas é o que me parece, pelo contexto, é justamente isso que está acontecendo. E no versículo 3 continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele acaba exagerando em alguns assuntos justamente para dar uma ênfase muito grande ao que seria o verdadeiro amor. Então ele começa com essa introdução justamente para poder entrar na parte onde ele vai dizer o que é o amor. Então ele entra no versículo 4 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E deixa eu aproveitar esse ponto vírgula aqui para justamente falar dessa parte, onde ele começa explicando o que realmente é o verdadeiro dom, tanto as pessoas que eram incrédulas quanto as pessoas que criam. Porque nota-se que não teria uma necessidade de colocar isso, senão o que realmente importasse seria o amor, e eu creio que é isso que Jesus veio pregando para a gente, a qual Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele coloca algumas das coisas às quais a gente tem dado tanta importância e saído às vezes do foco, o qual é o que o próprio Jesus nos chamou, ao qual o nosso propósito deve ser atendido, vamos dizer assim. Ele tem que ser estudado, ele tem que ser compreendido por nós, e muitas vezes nós jogamos fora por causa de vãs discussões, de algumas coisas que realmente não importam. E é isso que eu creio que a mensagem de hoje também tem a falar com a gente. Seja você de algum meio pentecostal, neopentecostal, que não seja, enfim. E ele fala que o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, aí, deixa eu colocar entre parênteses, não estou adicionando nenhuma palavra ao canão, um dia elas desaparecerão. Havendo línguas, um dia não tem, tá? Cessarão. Havendo ciência, passará. E ele coloca justamente a parte ao qual a gente tem que parar de brigar, mas a gente tem que conversar como irmãos. E ele coloca no versículo 9: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quem é o perfeito? Quem será o perfeito dessa passagem? É Jesus. E nós não podemos jogar essa parte fora ou nos envergonharmos por às vezes as pessoas dizerem assim: olha, eu já vi teu avô, teu bisavô, teu filho, aí ó, já chegou no teu bisneto e tal, e aí, Jesus não voltou. Bom, Pedro, se não me engano, na segunda carta dele, ele fala sobre isso, que as pessoas zombavam já naquela época e zombariam, dizendo: aonde está a vinda do mestre de vocês? Mas nós temos a certeza pela fé que, assim como Davi já falou em um dos salmos ao qual ele escreveu, que o mestre não deixaria que a sua alma conhecesse a morte, ao qual talvez essa parte perturbe as pessoas que não creem na imortalidade da alma, mas que esse talvez seja um fundo
ao qual já fala da ressurreição em corpo e não como espírito, mas mesmo assim, nós não vamos entrar nessa parte, nós vemos que quando ele retornar, quando ele vier, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado. Aquilo já não vai mais existir, já não vai ter mais necessidade disso, de algumas sombras que agora estão se revelando aos nossos olhos, que ainda vão se revelar como mensagens às quais nós vemos nas profecias bíblicas. E nós vemos uma necessidade de nós nos apegarmos em algumas coisas, porque nós sabemos que são mensagens de Deus muitas vezes, mas uma necessidade que nós devemos compreender, que nós devemos apegar para nós mesmos, é que um dia ele retornará. Talvez para levar aquelas pessoas mas que creem nele, as que já creram também, mas mostrar, assim como a gente já viu em Atos, que a mensagem é essa. Por mais que eu seja, que eu creia, que eu tenha amigos disso, eu tenha amigos daquilo, há um só nome debaixo do céu, ao qual traz a salvação a nós. E, na verdade, Dudu, você está falando da sua opinião? Não, eu estou falando do que está escrito. Dudu, onde que está escrito aí? Eu peço que vocês carinhosamente leiam Atos. E se vocês querem compreender mais sobre esse Atos 2 aí, que a gente viu, o batismo da igreja, e o falar em línguas, e as pessoas serem batizadas por receberem a palavra, leiam um pouquinho depois, leiam o capítulo 3, o capítulo 4. Eu tenho certeza que é uma leitura bem legal de se ler, e é incrível, porque as coisas que aconteciam, ou pelo menos que a gente olha e acontecia naquela época, realmente parecem surreais aos nossos olhos. E eu tenho certeza que você não vai perder tempo, mas sempre leia com aquele desejo de realmente compreender o que está sendo dito. E não inventar coisas em cima de alguma coisa, em cima de algum texto. Enfim. Continuando, ele coloca uma parte a qual eu acho muito legal. No versículo 11 ele fala: quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então ele encerra, vamos dizer assim, né, o capítulo 13 de 1 Coríntios, dando essa explicação sobre o que seria o verdadeiro amor e o que de fato a gente teria que realmente se apegar. Porque às vezes, se nós notarmos até as nossas obras, às vezes elas podem ser não por amor, elas podem ser justamente por interesse. Um interesse que não tem glorificar a Deus, que não seria o propósito ao qual nós fazemos essas boas obras, mas justamente nós temos abraçado os conceitos. Aí eu falo sim aos conceitos do mundo, ao qual é o sucesso, é a fama, é o dinheiro, ao qual nós queremos ser lembrados. Mas quem deve ser lembrado, quem deve ser o nome principal proposto nessa história é Jesus. E nenhum outro. Não é eu, não é você, não é os grandes famosões da história religiosa, de toda a parte exegética, onde hoje a gente lê livros, onde a gente compreende a hermenêutica deles, mas onde a hermenêutica qual eles usavam para interpretar a Bíblia, mas onde nós olhamos realmente para as Escrituras e vemos quem é o nosso Salvador. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar esses caras, isso não quer dizer que nós não vamos enfiar nossas caras nos livros, que nós não vamos ver os contextos daquela época, mas realmente nós temos que dar atenção ao autor e consumador da nossa fé. E ele não foi nenhum desses aí. Esse dia eu vi uma mensagem que falava algo parecido, mas ela acabava sendo um pouco inconsequente na parte
a qual ela negava que nós temos que abrir as nossas mentes a novas, não digo a novas ideias, mas eu digo as ideias das pessoas. Porque nem todo mundo entende o que a gente fala. E aqui no meio da mensagem, antes de entrar no capítulo 14, que é justamente a pauleira, eu sempre peço a Deus que eu fale a língua de todos. Assim como eu já vi pregadores falarem isso também. Mas eu espero que eu fale a língua de todos. E não de repente uma língua desconhecida que as pessoas não entendam. Antes, igual Paulo, que eu fale 5 palavras. No meu entendimento, que as pessoas venham a compreender. Do que falar, de repente, uma língua que talvez, até por mais que seja original, eu não a compreenda. Ou que ninguém interprete, ou que em nosso meio as pessoas escutem e não tenham proveito nenhum. Bom, continuando. No capítulo 14. Segui o amor. Eu gosto bastante desse versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui Paulo já começa a colocar uma diferença entre justamente aonde eu só aí eu encaixo níveis de dons, mas não níveis espirituais, um é melhor que o outro, até porque a gente acabou de ler na mensagem que às vezes aqueles membros que parecem mais fracos, eles são necessários, eles têm que estar ali. E tipo, se nós eu não vou trazer para um nível político essa mensagem, mas se nós notarmos, existem pessoas na nossa sociedade que elas são necessárias para que aquela sociedade continue andando, que ela continue prosperando, e às vezes nem são as mais importantes. Às vezes são as pessoas que tipo, às vezes fazem um trabalho que a gente olha e diz, nossa, mas é um trabalho complicado esse trabalho deles. E quando nós olhamos para Deus, Ele mesmo concedeu os dons para a gente. E quem sou eu que vou discutir com Deus? Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para falar que eu não vou fazer alguma coisa por Ele porque a minha vontade não é essa? De repente eu posso ser sincero com Ele, eu posso falar de cara a cara com Ele e dizer assim, olha, poxa Deus, talvez não é isso que eu quero para minha vida, mas eu nunca vou entrar nessa posição de determinar alguma coisa para Deus, porque o que eu tenho que falar realmente é, poxa Deus, eu quero viver o que o Senhor preparou para mim e não o que eu acho que eu tenho que viver. E é aí que entra alguns versículos e algumas partes onde as pessoas falam erroneamente sobre que essa pregação, essa conversão das pessoas não vai ser por força do nosso braço, mas vai ser segundo o Espírito nos concede. Mas quando que nós paramos para ver o que realmente Deus nos quer fazendo, vamos dizer assim? E aí? Bom, continuando, no versículo 2: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Bom, aqui eu vou colocar meu posicionamento. Se o dom de línguas, ao qual nós falamos hoje ou compreendemos nos meios pentecostais, são justamente ao que nós chamamos de glossolalia, que seria falar alguma coisa que seria incompreensível, com todo respeito, justamente ao Espírito, ao qual nós sabemos que em parte nós conhecemos algumas coisas. E se realmente esse dom talvez se manifestou de alguma maneira em outra época, porque nós lemos que em Atos 2, cada pessoa que estava lá, e a gente sabe que Pedro, quando se levantou com os 12, tiveram 3.000 almas que aceitaram a Jesus e foram batizados, e compreenderam que realmente ele era o Cristo. E nós vemos que essas pessoas, elas entendiam quem falava das maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Então, se de repente tivesse um outro uso, realmente uma outra dimensão de fala, nós
Não podemos afirmar com certeza, porque nós não estávamos lá naquela época. Porém, o que me leva a pensar que não era isso é justamente o contexto ao qual falava que ali nós lemos que no capítulo 12, né, no versículo 10, Paulo fala sobre que é a variedade de línguas. E tem outra parte aqui mesmo no capítulo 14, ao qual ele vai falar: dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele até incita as pessoas, incentiva as pessoas a buscarem os dons. Mas agora ele vai falar muito do dom de profecia. Só que ele fala fala em outras línguas mais do que todos eles. Sendo que eu não posso negar o contexto, eu não posso negar o que aconteceu e o que ele está falando e dizer que existem variedades de línguas, sendo que sejam línguas dos anjos, eu misturando com o capítulo 13 e isso. Eu não posso fazer isso. Se de repente você tem uma outra interpretação, eu não sei. Mas aqui quando ele fala que a pessoa que fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, provavelmente era justamente um assunto que estava acontecendo naquela época, ao qual, se dentro de um lugar nós falássemos em uma outra língua e não tivesse ninguém que interpretasse, nada proveito tinha para nós. Então a gente não estava falando para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, a gente estava falando somente com Deus. Só podia ser para Deus. Essa talvez seria a interpretação que eu carrego nesse versículo. E aí ele complementa no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então aqui ele vem explicar por que ele prefere justamente o dom de profecia do que o dom de línguas que seja. No versículo 6, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Aqui ele coloca uma situação. Então, dentro do nosso meio, a pessoa vai falar alguma língua inteligível, igual nós temos visto e temos presenciado no nosso meio, muitas vezes, que ela relativamente não nos traz um benefício, porque as pessoas não entendem o que se fala. E de maneira ao qual eu creio que possa acontecer hoje, também aconteceu naquela época. E é por isso que ele perde ordem na hora do culto. Porque as pessoas muitas vezes poderiam estar justamente por quererem aparecer, igual a gente tinha pessoas na época que faziam coisas para aparecer, tentando inventar algumas outras coisas. E justamente para, às vezes, fazer parte de um grupo. Hoje a psicologia explica por que as pessoas têm determinadas atitudes dentro de um grupo, e se elas estão dentro de um grupo, elas justamente são influenciadas no meio que está inserido aquele grupo. E elas buscam fazer o que aquele grupo está pedindo ou o que aquele grupo faz, porque se eu não fizer o que o grupo faz, eu estou fora do grupo, ou eu até posso estar lá, mas eu não sou um dos principais, eu não sou o cara que se destaca no grupo, eu não sou a pessoa ao qual talvez eu não receba a importância que eu tenho por eu não fazer a mesma coisa que aquele grupo faz. E isso não descarta o dom original de línguas, que poderia justamente ser uma outra língua, uma só, ao qual as pessoas que estavam ouvindo, segundo o Espírito que nos deu justamente esse dom, para que elas ouvissem as maravilhas de Deus e acontecesse aquela conversão em Atos 2. Bom, continuando. E assim, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se
preparará para a batalha. Assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. E é por isso que eu creio nessa parte que a gente acabou de falar agora, que havia pessoas querendo muito provavelmente parecerem espirituais. Mas isso não quer dizer que o dom real não exista. Mas sempre o Espírito nos concede com dons ao qual ele tem algum propósito a servir. Bom, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Eu não vou entender o que ele fala e ele não vai entender o que eu falo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então justamente ele não falava, ele justamente estava falando para a gente procurar os dons que talvez trouxessem a consolação, trouxessem a explicação a qual a gente viu, a qual a gente leu nos versículos, e que se a gente fosse orar nessas línguas, talvez, pode ser hoje a que a gente veja hoje, a glossolalia, e com temor e tremor eu digo que o dom original poderia ser parecido com isso, ou pode ser inclusive, mas muitos talvez não tenham consciência e justamente dessa ordem a qual Paulo falou a Corinto para que mantesse a ordem dentro da igreja. Bom, continuando, ele fala: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que eu possa interpretar, e não necessariamente só começar a orar em outra língua na questão de... porque ninguém vai entender, talvez nem ele mesmo, e ele vem explicar isso. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E eu não quero blasfemar contra o Espírito Santo, porque eu creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. A blasfêmia no Espírito Santo é a gente negar que Jesus é o Cristo. E ainda mais aos que experimentaram das boas novas, aos que conheceram a verdade e se afastaram delas. E a esses eu quero realmente dizer que Jesus está com a mão estendida para vocês. E quando nós explicarmos as profecias, nós vamos ver que o tempo de arrependimento ele foi dado não somente a nós. E se Deus julgou alguém por causa de alguma coisa, foi justamente porque essa pessoa ou esse ser teve a chance de se arrepender e não se arrependeu. Bom, e continuando, só que a vantagem, vamos dizer assim, de Deus é que ele tem a sua presciência e nela ele conhece tudo. Continuando, mas ele não... Deixa eu só mais um parênteses. Porque ele não é aquele que determina o processo. Ele é aquele ao qual misericordiamente nos dá a chance de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Apesar da nossa natureza pecaminosa, aqueles que perseveram, eles ignoram essa natureza. Não quer dizer que ele vai ser um homem perfeito, mas tem coisas a qual nós sabemos que nós fazemos errado e nós mesmo assim vamos lá e fazemos. E isso não é ignorar a nossa carne. E eu não preciso ficar sem comer um mês, ficar sem fazer isso o quê, para ignorar esses instintos da nossa carne. O jejum agradável ao Senhor não é este, é aquele que a gente desata as correntes da impiedade e como nós somos impiedosos. Nós muitas vezes fazemos coisas para as pessoas as quais nós não queremos que façam com a gente. E nós sabemos desse peso ao qual é uma palavra dita que possa machucar um coração. E é por isso que eu tenho falado com muito carinho disso aqui. E é por isso que eu estou tentando falar com muito carinho disso aqui. Porque eu não quero ser imparcial para dizer, olha, você está inventando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não, é justamente para nós lermos juntos as Escrituras e nós conseguimos realmente ter uma ideia, ter uma interpretação ao qual Deus nos revela, Deus coloca no nosso coração. Bom, continuando. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E é esse o que Paulo fala para as pessoas.
E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua atuação de graças? Então, depois das atividades, ou até mesmo do que nós apresentarmos para as pessoas que não são talvez estudadas, seria melhor a interpretação para indouto, mas uma pessoa que talvez não tenha ideia do que às vezes as escrituras dizem, porque até a gente ter o acesso a essa escriturinha aqui demorou pacas, demorou muito. Então, e se tu bendisseres apenas em espírito, como o cara que vem de fora, ou o cara que talvez não seja tão estudado, a pessoa vai dizer um amém depois da tua ação de graças? Se ele não entendeu nada. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E ele coloca no meio uma frase ao qual tem uma parte muito interessante de a gente dar atenção. Depois que ele fala, como é que ele vai dar amém para a tua ação de graças? Ele fala, visto que não entendes o que diz. Ele não entende. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai dizer um amém? Sendo que o que você falou realmente foi uma coisa que ninguém entendeu. Bom, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. E aí no versículo 18 do capítulo 14 de Coríntios, da primeira carta, ele fala, dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então isso acaba ficando muito pesado, muito talvez nítido, não sei para você, mas parece para nós ao que talvez seria o dom de línguas. Poderia ser outra coisa? Poderia. Nós não estávamos naquela época, nós não podemos dizer com certeza que de fato ele existiu, ele parou de existir, até porque os dons nós presenciamos eles nos dias de hoje, o dom do conhecimento, o dom da palavra, o dom de curar, a gente presencia alguns dons muitas vezes. E nós não podemos dizer que ele acabou ou que talvez ele tenha se transformado em outra coisa. Só que eu creio que ele é proveitoso para a necessidade de Deus de se comunicar com o homem. E não, às vezes, somente por... eu tenho um dom e eu vou dizer legal, que ótimo, né? Tipo, pô, bênção, né? Igual diz a galera. Poxa, você tem um dom, é legal, mas e aí? Como é que você está usando esse dom? Não sou eu que vou julgar, mas eu vou dizer assim, poxa, que legal. Então você já falou com uma pessoa a qual ela não entendia a tua língua, ela veio entender. Poxa, que legal, porque seria isso que eu tenho como interpretação do que está sendo lido. Continuando. E talvez você venha manifestar de fato esse dom, ou você venha a ter o uso desse dom no futuro. Quem sabe ainda não foi o momento, mas quem sabe ainda terá o momento. Não sei. Você sabe? Deus já falou com você, você já pediu para Deus. Eu não vim dizer o que é certo e o que é errado. Eu vim justamente falar da palavra de Deus com vocês. Eu vim conversar. E ao invés de denunciarem o vídeo para que ele seja excluído, vamos conversar. Vamos realmente falar da palavra de Deus. Não é essas discussões infrutíferas realmente do Facebook. Mas é um dia a gente combinar, pô, vamos conversar então. Nem que a gente saia aí, a gente faça um lanche. Mas que a gente consiga, como 2 irmãos, conversar. Por mais que seja difícil, cada irmão talvez tenha uma opinião. Mas e aí? Nós vamos colocar aqui, parar de ler as escrituras, conversar. E com a pessoa que desistiu relativamente da fé. Você faz isso também? Ou eu faço isso também, será? Ou eu vou atrás daquele lá? E espero pelo Espírito de Deus realmente que ele volte para Jesus, não para algum caixote religioso. E a gente sabe que se a gente buscar aquela pessoa e retornar, Deus a recebe com alegria. Bom,
Continuando. E Paulo vai falar do quê? Como era uma região que tinha bastante visitas, vamos dizer assim, pessoas de fora que vinham naquela região, ele fala: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. E aí ele coloca: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas as profecias não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Na verdade, esse versículo 22, ele vem falar justamente de um motivo específico para o qual existiam as línguas. Então esse motivo era o quê? De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Quem eram os incrédulos que estavam naquela época? As pessoas de outra região, as pessoas que não entendiam as línguas que eram faladas muitas vezes. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Aqui ele coloca justamente uma distinção entre isso. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? E não foi isso que aconteceu? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por que julgado? Porque as pessoas têm que ouvir a pregação, ouvir a palavra e analisar nas escrituras. Não é qualquer um que vai me dizer uma mensagem, me falar alguma coisa que eu vou dizer, que eu vou aceitar de mão aberta. Não quer dizer que eu vou ser ignorante com a pessoa, mas eu vou escutar e eu vou examinar nas escrituras se aquilo que ele está falando condiz com o que é nos revelado, com o que é nos demonstrado de Deus. E é isso que eu gostei muito, a princípio, nos primeiros dias de teologia, ao qual veio tirar o medo do meu coração e realmente me afundar nos estudos, que foi que a teologia, ela busca a glorificação de Deus através da revelação ao qual Ele nos deu, que é a Bíblia. Então, e ele continua: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, se você falar com uma profecia, com uma língua que ele entenda, ele vai entender as maravilhas de Deus. Talvez não tudo, não é uma questão de eu dizer assim, quer? Pá! E transforma tudo. E a gente vê que até para as pessoas que creem, em parte a gente conhece. Em parte a gente profetiza. Mas Deus derrama a sua misericórdia assim, gratuitamente. Bom, então agora já está acabando. Continuando então. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Não tem por que a gente ficar fazendo uma coisa ou outra que não seja para a edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muitos 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. E na verdade, como a gente vê em Atos 2, lá eles não tinham microfone, lá eles não tinham uma caixa de som, lá eles não tinham um amplificador ao qual todos escutavam a voz de Pedro. Porém, nós, apesar dos métodos antigos aos quais hoje nós temos um acesso meio eletrônico para isso, nós sabemos que tinha 3.000 homens. Será que se eu falar aqui, ou se eu falar alto, ou do alto uma montanha, ou mesmo que eu coloque um negócio aqui na minha boca que não seja eletrônico, que naquela época não tinha desse modelo, provavelmente, todas as pessoas entenderiam ou ouviriam? Ou será que existiriam pessoas que estariam em alguns pontos, conforme eles quisessem, aos quais receberam as maravilhas de Deus e receberam esses dons e começaram a falar, aonde pessoas de determinadas regiões, as quais muito provavelmente estavam juntas ou não explica, que ouviram falar nisso, mas que viram de repente um ou outro falar em outra língua dizendo, pô, esse cara tá bêbado aí, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Mas outro, porém, do lado dele, ouviu e disse, poxa, o cara é um galileu, tá falando a minha língua aqui. Enfim. Continuando.
Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Por que julgar mesmo? Segundo as Escrituras, nós temos que analisar tudo que é dito. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, bom, eu vou continuar lendo que vocês já vão ver que a parte do Deus de confusão lá, né? Que não é Deus de confusão. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprendam todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as... aqui eu vou entrar na parte das mulheres. E nós vamos ter que ter um ouvido bem grande e uma boca bem pequena para poder ouvir essa parte. Porque se nós não encararmos o contexto da época, nós vamos realmente olhar para o que estava acontecendo e dizer, poxa, Paulo era um cara machista, Paulo era um cara não sei o que, blá blá blá. Pô, Jesus pregava isso? Que isso, maluco? Bom, continuando então. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. E agora começa, ainda na segunda parte do versículo 33. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses muito grande. Justamente para falar. Nós vimos em várias sociedades, em vários lugares que a gente estudou na história, qual foi o papel da mulher. E muitas vezes nós acabamos vendo o papel da mulher, enfim, não digo diminuído, porque a mulher que sabe que servir, eu não digo servir como escravo, né? Mas eu digo a que tem a chance de tornar a vida do casal ou do marido, no caso, tipo, um pouco menos difícil, e nos contextos onde a gente sabia que as mulheres eram proibidas, inclusive, de trabalhar, então elas tinham que assumir algum papel ao qual tinha alguma função dentro das suas casas. Porque se elas não podiam fazer muitas coisas, não podiam nem escolher o próprio marido. Às vezes elas tinham que dizer, esse aqui vai ser o teu marido, porque a gente vai fazer um acordo entre as famílias, porque é uma família boa, porque não é. Mesmo assim, hoje em dia ainda é meio que assim, mas não tão assim, né? Hoje nós sabemos que as pessoas têm a liberdade de escolher com quem elas querem passar o resto da vida, e é justamente esse sentido ao qual Jesus, e eu creio que muitos dos mistérios aos quais foram revelados a Paulo, ele fala sobre a igreja, e eu quero falar no próximo Bíblia Live, a igreja sendo a noiva e Jesus sendo o noivo, enfim. E nós sabemos, e aqui fala da lei. Mas por que Paulo está falando da lei se a lei não vale mais para a gente? Com todo cuidado. Não estou falando que a lei foi inútil, não estou falando que a lei... Eu creio, inclusive, que a lei foi uma sombra das coisas que vieram vir e que viriam, mas que o sacerdócio foi mudado e, inclusive, foi mudada a lei. Eu não sei se Jesus facilitou ou se complicou, né? Resumindo as coisas em 2 versículos, que era justamente como é que é amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus. Então, poxa, eu não sei se ele facilitou ou se ele complicou essa vida da gente. Mas enfim, nós conseguimos ver que a própria parte a qual nós vimos o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, assim como a gente vê na carta dos Hebreus, onde ele tenta expressar e falar. Nós cremos que Paulo escreveu, mas a gente não tem certeza. Mas pela fala, pelos dados, parece muito ser Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas continuando. Nós vimos que a mulher, em determinadas ocasiões, em determinadas culturas, ela estava limitada a fazer algumas coisas, ela não podia fazer outras coisas. Então, nós como cristãos, e inclusive, imagina naquela época, então nós tínhamos que, nós já estávamos escandalizando aquela época total. Nós estávamos dizendo que Jesus era o Cristo, onde os judeus diziam não, ele relativamente foi só um profeta, e olhe lá. Ele fez algumas maravilhas, fez alguns milagres e tal, mas só foi mais um profeta.
o que vai vir ainda não, ele não é o Cristo. Então, relativamente, nós vemos naquele contexto que nós já estávamos escandalizando. Só que quando a gente olha para os evangelhos, se não me engano, de Marcos, ele fala para nós cristãos obedecerem às leis. Ele fala para a gente dar uma atenção para isso. Então nós não poderíamos escandalizá-los em mais coisas. Nós teríamos que ser cabeças para a gente conseguir, não digo que a gente está substituindo o cabeça que é Cristo, mas a gente teria que ter uma ideia muito formada para a gente compreender qual que era o contexto da época, o que estava acontecendo e por que Paulo falava assim. Poxa, Paulo está dizendo que a lei voltou? Escreveu tanto para os Gálatas para dizer, ó, vocês viviam pela lei, agora vocês vivem pela graça, não é mais essa lei aí. Bom, continuando. E aí, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. E aqui ele coloca justamente uma relatividade aonde ele sempre colocou e colocou um pouquinho atrás ali nos outros capítulos, onde ele colocava o marido, onde Deus colocava o marido como o líder da casa. E não como alguém a ser necessariamente como é que eu vou dizer? O senhor e o outro escravo, né? Então, porque para a mulher era vergonhoso falar na igreja. Por que era vergonhoso falar na igreja? Porque ela não podia falar, porque hoje em dia as mulheres não podem ser pastoras e blá blá blá, e tantos assuntos que vocês ficam fazendo, tipo, a gente tem que precisar entrar nisso aí. Não, era por causa que da origem ou do contexto da época, era assim que elas não deveriam se pronunciar. Tanto que aos modistas aí, que a gente consegue ver, digo modistas por causa do estilo de roupa mesmo, nós conseguimos ver modas que aconteceram em épocas diferentes, onde as mulheres usavam boininhas, onde as senhorinhas usavam véuzinho e nem eram de determinada igreja ou não. Então a gente consegue ver que através da história, até através da moda, nós seguimos alguns costumes que eram de tal época. Até porque em determinados lugares não era só o véuzinho, era para cobrir tudo. Então a gente tem que ter muita atenção no contexto da época. Senão a gente vai dizer, poxa, Paulo tá maluco. Pô, Paulo nas cartas dele, ele agradeceu algumas mulheres. E a gente vai falar o quê? Bom, continuando. Tá acabando. Se porém... continuando então, né? Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Agora ele volta, né? Ele só faz uma pequena citação ali, né? Então, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, e eu gosto quando ele coloca essa palavra, porque muito do contexto de hoje é porque as pessoas querem parecer espirituais, inclusive a gente não tem o dom, né, de discernir, de esquadrinhar os corações, mas nós sabemos que tipo, existirão pessoas no nosso meio ao qual crescerão junto com a gente, mas essas serão separadas no final, porque a gente sabe que no coração humano, e às vezes nós mesmos nós fazemos uma coisa não pelo propósito de Deus, ao qual nós temos de glorificá-lo, mas por de repente aparecer o meu rostinho, pela fama, pelo dinheiro, para o meu coração estar em outras coisas e não em Deus. É isso que ele anunciou para o jovem rico. É por isso que ele falou para o jovem rico, vai e vende todas essas coisas e me segue. Mas o que estava no coração dele não era seguia o mestre, seguia Jesus. Porque ele grandioso, ele, além de ter dinheiro, ele seguia todos os mandamentos que eram daquela época. Então, para ele estava de boa. E ele ainda respondeu, eu sigo todos os mandamentos. E quando Jesus pediu para ele, então vai, vende tudo que você tem e me segue. Ele ficou muito triste e foi embora, porque ele não queria isso. Ele não queria vender tudo que ele tinha. Ele não queria... E inclusive, né, Jesus ainda diz, dá aos pobres. E eu não sei se, de repente, ele até pensou que era o certo a se fazer. Mas Paulo também, aqui no capítulo 3, ele vem falar, nem que eu dê tudo aos pobres, mas ele começa a usar um exagero dessa linguagem. Para o jovem rico, o coração dele não estava nessas coisas. Mas para Paulo, que talvez não tinha muita coisa e recebia as doações de certos pontos de igrejas, vamos falar assim,
para ele, ele usou exageros para destacar qual que era o verdadeiro amor. Então o nosso amor verdadeiro, ele está onde? Ele está em Deus, ele provém de Deus, ou ele provém das coisas, provém da casa, provém do carro, provém disso, provém daquilo. Então é nisso que nós temos que estar atentos ao que a palavra fala no seu contexto e não somente isoladamente, fica legal, somente isoladamente em uma parte. E aí ele continua. Se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Então, aqui no versículo 39, ele fala justamente, não proíba que fale em línguas. Mas ele mostra um modelinho ao qual nós deveríamos seguir. E se realmente existe um intérprete para essas línguas, e se nós buscamos interpretar essas línguas, eu creio que, bom, Deus vai conceder de certeza. Não tem a gente dizer assim, Deus vai limitar a gente. Não, segundo a vontade de Deus, ele vai conceder isso pra gente. Porque a gente viu o que ele fez, a gente pode ser que talvez o dom que nós manifestemos não seja o dom original, pode ser que sim, mas eu não quero levar para extremismos, mas justamente talvez o dom original que aconteceu naquela época acontece isoladamente em muitos países, em muitos lugares. Talvez a pessoa não me entenda, eu fale naquela língua para que ela entenda. Então, conforme o Espírito provê, e Paulo termina falando justamente a carta assim, tudo porém, o capítulo, seja feito com decência e ordem. E é bastante interessante essa parte, porque um pouquinho antes ele fala que Deus não é um Deus de confusão. E ele ainda complementa, né, dizendo que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, além de a gente seguir, ou pelo menos, né, enquanto não passe por cima da palavra de Deus, seguir as leis, dar uma atenção realmente ao que a gente deve procurar, os melhores dons, com zelo, com fervor, com oração, enfim, nós temos que prestar um pouquinho atenção. Porque parece que as pessoas de Corinto estavam vivendo para eles, estavam vivendo para um grupinho e não davam atenção até para as pessoas que vinham de fora. Poxa, eu quero mostrar que sou espiritual aqui, eu vou fazer um... E daí o que acontece? Poxa, aquele cara não vai entender nada, aquele cara vai olhar e ainda vai dizer, essa galera aí é maluca. Não tem intérprete, poxa, legal, mas tipo, esses caras aí estão fora da casinha. De fato, tem pessoas que nem falando vão entender as maravilhas de Deus, vão compreender ou vão aceitá-las. Nem que elas ouçam numa voz legível, vamos dizer assim, que a gente consiga compreender. Mas talvez elas não creiam. Mas assim como Paulo, o meu desejo hoje é que eu fale pelo menos 5 palavras do meu entendimento do que eu falar 10.000 em outra língua. Então eu peço a Deus carinhosamente que te dê uma noção para que não saia apontando o dedo para um, para outro, para aquele outro que faz isso, que faz aquilo, que não faz do meu jeito, que faz do outro jeito, que tenta fazer isso, que tenta fazer aquilo, porque nós todos somos pecadores. Mas cabe a nós a reconhecermos o que a palavra de Deus diz para nós. Não é a minha interpretação ou alguma coisa assim. Não precisa ser a minha interpretação. Você, leitor ou apaixonado por Jesus, ou quem está conhecendo o Evangelho agora, quem está começando a ler as cartas, quem está começando a compreender o que era contexto, o que era isso, o que era aquilo, que olhe com atenção para o que está sendo escrito e peça a Deus sabedoria para interpretar. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito proveitoso. Então, assim como a gente começou a mensagem, eu quero terminar. Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou, exortou, se entregou. E tudo isso estava na presciência de Deus.
Assim como afirma, se eu não me engano, Pedro, ao qual a gente acha que a, ao qual a gente confere no Evangelho. E segundo a presciência de Deus, né? Conforme a gente vê que ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, onipotente, e não cabe a nós limitá-lo somente no que a gente acha, mas cabe a gente abrir a nossa mente para conseguir entender as coisas que são celestiais. Eu não posso dizer isso é errado, isso é verdadeiro, isso é falso, isso não sei o que. O que nós propomos hoje foi justamente uma visão, não digo uma nova visão, ou essas visões modinhas que aparecem por aí hoje, mas eu digo, poxa, nós estamos analisando as Escrituras. Não é isso que foi pedido para nós fazermos, analisarmos as Escrituras? Não foi o pedido para nós fazermos acolher, exortar em amor, amar. Eu não sei o quanto nós estamos perdidos por aí, devido a tantas coisas que acontecem em nossa volta. Mas uma coisa a gente não pode fazer. E o que é? Não se perder do nosso autor e consumador da fé. Nós temos a certeza que a presença de Deus ela está em muitas coisas na nossa vida. A gente não pode trocar a certeza que pela fé nós alcançamos a salvação e pela fé a gente consegue crer nesse Deus que se revela a nós e muitas vezes ele acaba nos comunicando, nos revelando coisas e nós, com o coração duro ou com os ouvidos tapados, não queremos aceitar o que ele nos revela. Nós somos como meninos. Mas hoje eu espero que, apesar de todas as falhas que eu tenha, olha, quando eu era menino eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas agora como homem, certinho? Então, eu espero que Deus venha revelar no coração de vocês o que essas passagens acabam dizendo, o que essas mensagens acabam falando, e é que nós não sejamos totalmente extremistas nas nossas palavras. Que nós não sejamos extremistas, e às vezes nós somos em algumas partes, mas que nós aprendamos a ouvir e também a falar, se preciso. Mas ouvir. E que tal nós sermos igual o povinho que escutou Paulo e examinou nas Escrituras o que ele falava? Eu acho que isso seria uma coisa muito legal, porque a gente teria noção do que o que aquela pessoa está falando está nas Escrituras. Amém? Então eu agradeço a todos e eu espero que, por mais que a mensagem seja longa, a gente vai tentar postar, porque a gente provavelmente recebe algumas denúncias e algumas das mensagens as quais nós pregamos, elas são apagadas do Facebook, né? A gente vai postar em uma outra rede social aí de certeza. E eu espero também do Facebook também que não faça que realmente melhore esse sistema, né, de, de denúncia, porque as palavras que a gente faz aqui, elas não desrespeitam a lei. E se eu estou falando alguma palavra que desrespeita, eu quero ser punido por isso. Então, que entre em processos, alguma coisa assim, para que justamente eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Porque pode ser que eu não tenha consciência, mas excluir um vídeo por causa disso ou por causa daquilo, talvez não seja a coisa correta a se fazer. Né? A gente sabe que vai ter várias pessoas que não concordam com a nossa opinião, com a nossa mensagem, com o que a gente fala. É isso que a Bíblia fala. Mas o ruim é, às vezes, eu ter a sensação que os próprios crentes denunciam as mensagens. O ruim é essa desconfiança, porque eu não digo uma desconfiança muito forte, mas na minha parte falha. Às vezes, talvez a gente tenha a visão de que essa pessoa, talvez mesmo crendo em Deus, e talvez não concordando, vá fazer alguma coisa para que essa mensagem não chegue a alguém.
O objetivo do Bíblia Live desde o começo foi escrever, falar, mandar uma mensagem para que chegasse no coração das pessoas. Seria a pregação do Evangelho. E é nela que nós temos a conversão das vidas, das almas. E se eu creio que você é crente, que você tem visão sobre isso, que você tem a compreensão sobre isso, então eu creio que nós estamos juntos. Nós somos um corpo. E um só Espírito concede os dons. É isso aí. Valeu, galera. Até mais.